Gente, quando será a volta do Senhor Jesus? Sim, a Bíblia, ela não dá o dia exato, tá? O próprio Jesus falou, olha, ninguém sabe o dia, nem a hora, nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai, tá? Mas a Bíblia dá algumas situações onde ela diz assim, ó, quando acontecer isto, esta situação, ela dá início para a contagem. E depois de tantos dias, é a volta do Senhor Jesus. Isso é impressionante. E eu vou te mostrar esse segredo, vamos lá. Então, qual que é o marco que dá uma data para quando Jesus volta? Vamos lá, o primeiro marco é o anticristo. A manifestação do anticristo é o ponto inicial onde você começa a contagem do número de dias até a volta do Senhor Jesus. Vamos lá. 2 Tessalonicenses 2, ó. Paulo está falando assim, ó, ora, irmãos, rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Então, o tema dessa carta aqui é a volta do Senhor Jesus. Ó, o versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, quer dizer, Jesus não vai voltar sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, Jesus só volta depois da manifestação do anticristo. E ele vai falar quem é o anticristo, ao qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora. De sorte que... Ó o marco aqui, ó. De sorte que se assentará, o anticristo vai se assentar como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, este é o marco da contagem. Quando o anticristo entrar no lugar santo... e ele vai se assentar no templo de Jerusalém. Hoje nem existe templo, então o templo ainda vai ser construído. E ele vai se assentar lá e vai dizer, eu sou Deus. Então, a partir daí começa a contagem. O apóstolo Paulo fala que Jesus só vem depois disso, olha só. Não vos lembrais destas coisas que vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém. Que detém o quê? A volta do Senhor Jesus. Para que o seu próprio tempo seja manifestado. Tá? Então, vamos lá. Eu vou te dar agora as datas. Quando o anticristo se assenta, tá? Quando ele se assenta no templo de Jerusalém como Deus, começa a datação. Olha só. Daniel 9 aqui, ó, vai dar mais detalhes, ó. E ele, o anticristo, firmará uma aliança com muitos povos, muitas nações, né, por uma semana. Aqui são semanas de anos, então são 7 anos. Presta atenção. Ele vai firmar uma aliança de 7 anos, tá? O começo dessa aliança já vai haver paz ali entre palestinos e judeus. E aí vai começar a construção do templo, tá? Essa construção do templo, presta atenção, vai demorar 3 anos e meio. É muito claro isso aqui, ó. Por quê? Nós não temos um templo e para construir tem que haver paz. E só quem vai trazer a paz é o anticristo. Então, quando ele faz a aliança e traz a paz, começa a construção. A construção demora 3 anos e meio. Quando o templo fica pronto, que o sacrifício dos judeus começa, tá? Olha o que diz aqui, ó. E na metade da semana, que é 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oblação. E o que ele vai fazer? E sobre a asa das abominações virá o assolador. O que é isso? O anticristo, o assolador é isso. Satanás, que é derrubado das regiões celestiais, entra no anticristo, se assenta no templo dos judeus como Deus. A partir daí, essa é a datação, tá? Ó, o que está determinado será derramado sobre o assolador. Olha o próximo texto. Olha lá, e desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora. Quer dizer, desde o dia em que o anticristo se assentar no lugar santo, ó, haverá 1290 dias. Guarda isso, 1290 dias, tá? Dá mais ou menos, né? Eu fiz uns cálculos aqui, dá mais ou menos 3 anos, 6 meses e 15 dias. Mais ou menos por aí, tá? Então, se você for lá em Apocalipse 13 fala que a besta foi dado governar por 42 meses, que é a mesma coisa, 3 anos e meio. Vamos lá.
Então vamos lá aqui, ó. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Versículo 5. Então o anticristo, o seu governo total, inteiro, desde que ele se assenta no lugar santíssimo, o seu governo total, que esse é o marco zero, o seu governo total é 42 meses, tá? Que são 3 anos e 6 meses. 3 anos e meio, né? Mas a Bíblia diz que Jesus só volta depois disso. Quando é que Jesus volta? Ele volta na 7ª trombeta. É o que o apóstolo Paulo fala, olha só. Pega isso, ó. O governo total do anticristo é 1290 dias. Pega isso. Ó Paulo falando aqui, ó. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Presta atenção, última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Paulo está falando aqui nesse texto, se você pegar para ler, ele está falando do arrebatamento. O arrebatamento ele acontece ante a última trombeta. Qual que é essa última trombeta? Então aqui está em Apocalipse a última trombeta, que é a 7ª. O que o texto diz? Ó? E o 7º anjo tocou a sua trombeta, certo? E houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Você vê que já estão declarando vitória, porque já é a volta dele, ó. E ele reinará para todo o sempre. Mas se você continua lendo aqui Apocalipse, após o tocar da 7ª trombeta, que é quando Jesus volta nas nuvens e a igreja que ficou sobe ao encontro dele nos ares, tem ainda as 7 taças da ira de Deus. Então o governo do anticristo, né, a grande tribulação, ainda não terminou. Você entende? Pelos meus cálculos, pelo que disse lá o anjo para Daniel, as 7 taças da ira de Deus são derramadas num período de 30 dias. Tá? Então, quando é exatamente que a 7ª trombeta toca e a igreja sobe e é a volta visível do Senhor? Primeiro eu preciso que você entenda, a volta visível dele é no segundo arrebatamento, que é nas nuvens. Mas a descida dele na terra só acontece quando se encerram os 3 anos e meio. Então, para que você entenda, a volta dele para Jesus realmente voltar e tocar no chão é exatamente 1290 dias após que o anticristo se assenta no templo. Então, houve uma aliança de paz, né? Construiu um templo em Jerusalém. Já começa ali, ó, a contagem. Jesus volta exatamente 7 anos depois, tá? Após o momento que ele se assentou no templo de Jerusalém, conta-se 42 meses e a partir disso é a volta de Jesus para ele pisar o pé na terra. Mas a volta dele nas nuvens é na 7ª trombeta. E ela acontece quando? Eu já expliquei esse texto aqui, né? Que a mulher é a igreja. A mulher dá o filho varão que sobe no primeiro arrebatamento. O primeiro arrebatamento é no início da grande tribulação, tá? Mas olha o versículo 6. A igreja que ficou no arrebatamento, olha lá. E a mulher fugiu para o deserto. A igreja foge para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante, presta atenção, 1260 dias. Então, por que só 1260? Porque assim que o primeiro arrebatamento acontece, a igreja que fica foge para o deserto e é sustentada lá por 1260 dias. O governo do anticristo é 1290, a grande tribulação inteira. Tá entendendo? Porque depois de 1260 dias acontece o segundo arrebatamento, que a igreja vai ao encontro do Senhor nos ares. E aí acontece o derramamento das taças, que demora os próximos 30 dias. Com exatos 1290 dias acaba a grande tribulação e Jesus volta na volta gloriosa e pisa o seu pé no chão, né? E eu vou depois fazer um outro vídeo falando como é exatamente, o que acontece exatamente a partir do momento que Jesus ele desce e pisa o pé no chão, tá bom?